Como que a gente pode começar a entender melhor a Unicamp? A primeira coisa que você tem que fazer, no meu ponto de vista, é reconhecer como funciona a prova de redação no caso, tá? Então eu trouxe algumas informações que podem ser um tanto clichês, um tanto redundantes para você que já está acostumado aos exames vestibulares, mas eu acho fundamental. Vale lembrar ainda que se vocês quiserem fazer pergunta, pode jogar as perguntas aqui no chat, que depois eu vou respondendo ao longo da aula, beleza? Primeira coisa então, a Unicamp ela vai ser efetivada sempre em duas fases. A primeira fase, como vocês bem sabem, é uma fase envolta nas mais diversas disciplinas, com o número de 90 questões de múltipla escolha. Fez um resultado satisfatório, conseguiu passar para a segunda fase, então nós temos a redação nesse intervalo de tempo, nesse momento, juntamente com várias outras questões que são dissertativas nesse instante. O que é interessante saber, a Unicamp, galera, na redação, trabalha com gêneros textuais. Foge um pouco daquela alusão tradicional da dissertação argumentativa clássica que aparece numa FUVEST, que aparece numa Unesp, que aparece no Enem, por exemplo. Trabalha com gêneros textuais. Aí você me pergunta, né? Professor, mas o que são gêneros textuais no final da conta? Gêneros textuais se refere a qualquer tipo de estrutura textual que existe num cenário de comunicação que é estabelecido por um falante e um público-alvo. Nesse mesmo momento em que eu estou construindo essa aula com vocês, eu estou estabelecendo um gênero textual. Esse gênero textual é uma aula que está sendo transmitido via internet por meio de uma ferramenta de comunicação que é o YouTube e que está chegando até vocês. Isso é um gênero textual. Professor, mas isso é vídeo, né? Isso é áudio, né? Como isso? Como assim é um gênero textual? Sim, é um gênero textual. Porque texto se refere a todo e qualquer tipo de produção significativa, que tem sentido. Então o que a gente está elaborando aqui é texto. Isso é um gênero textual. Gênero textual ele acontece nas mais diversas situações de comunicação. Quando você escreve um bilhete para o seu patrão comunicando que você vai faltar porque está passando mal, cara, aquele bilhetinho é um gênero textual. Se você escreve uma mensagem de WhatsApp para enviar para o seu coleguinha, isso é um gênero textual. Se você provavelmente já fez isso, escreveu uma carta lá do Dia dos Pais, que vai ser o Dia dos Pais agora em agosto, né? No começo de agosto, cara, aquela carta que escreveu para os Dias dos Pais na escolinha é um gênero textual. Então, todo tipo de processo comunicativo estabelecido com uma intenção de uma pessoa a outrem, com, claro, um viés de comunicação, é um gênero textual, gente. Tudo que nos circunda é gênero textual. A dissertação argumentativa é um gênero textual. Então, o problema da Unicamp é o seguinte, a gente não consegue saber o que vai cair, né? O que vai cair na prova? Não sei. Eu não sei o que vai cair. Existem alguns gêneros que têm uma predisposição maior a cair, que são gêneros mais tradicionais, como a carta, como artigo de opinião, como o resumo, como a resenha, como o podcast, como uma planilha de um vídeo no YouTube. Cara, existem muitos gêneros cuja estrutura fixa podem sim intercorrer na prova. O que a Unicamp faz normalmente é recolher um gênero textual que está na moda. Um gênero textual que é muito atual. Poxa, ano passado, gente, na edição 2020, que foi executada em 2019, né? Essa prova, ela pediu podcast, cara. Gente, olha só quanto que a gente ia imaginar que a gente ia ter um podcast na Unicamp. Era muito difícil de prever que isso pudesse acontecer. Por isso que eu digo também que é possível que caia assim este ano, por que não dizer também um texto de projeto, um planilhamento de um texto de um YouTube, por exemplo. Por que não, né? Um texto base para a composição de um roteiro no YouTube. Cara, isso seria genial, porque a Unicamp está muito antenado com essas novas tecnologias da informação, então, uma vez ou outra, sai algum tipo de gênero nesse sentido e cobra. E na redação Unicamp, são duas propostas, só que tem uma coisa boa, né, nisso tudo. De duas propostas, você escolhe apenas uma. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a prova da segunda fase, você vai avaliar qual das duas propostas é mais adequada à sua situação de comunicação e em cima de uma dessas propostas, que você provavelmente acha menos difícil, não vou dizer mais fácil, mas menos difícil, você vai elaborar uma redação. Essa redação é avaliada por 2 indivíduos de 0 a 12 pontos, portanto, de acordo com uma distribuição de pontos que eu vou passar para vocês, e são 4 critérios.